O que não sabemos pode nos ferir. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou família dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Darlene veio fazer terapia para trabalhar os seus relacionamentos com os homens. Ela desejava ardentemente encontrar um companheiro para poder se casar e ter filhos. Mas apesar de estar no meio da casa dos 30, nunca tiveram um envolvimento romântico com um homem. Meu maior problema, confessou-me ela, é que eu me acho feia. Fiquei um pouco surpreso com a declaração de Darlene, pois eu a considerava uma moça atraente e sempre preocupada com a própria aparência. Ela passou a descrever o seu doloroso constrangimento na presença dos homens e os sentimentos embaraçosos com os quais tinha que lidar sempre que pensava em se envolver romanticamente. Eu sei que não sou burra e às vezes a minha conversa é interessante, mas não consigo deixar de pensar que qualquer homem por quem eu pudesse me interessar me acharia fisicamente repulsiva. Tenho certeza de que deve haver algum cara que tenha vontade de fazer sexo comigo, mas acho que nenhum homem que eu considere realmente atraente também se sentiria atraído por mim. Darlene cresceu com um pai que dificultava sua vida. Ela nunca sabia o que esperar quando voltava para casa depois da escola. O pai era geralmente rude e agressivo com Darlene e com a mãe dela quando bebia, o que frequentemente fazia a adolescente ter vontade de se tornar invisível. Se pudesse, ela trocaria de vida com qualquer pessoa no planeta. Infelizmente, a mãe de Darlene pouco podia ajudá-la. Era uma mulher passiva e incapaz de controlar o marido ou de proteger a filha das explosões dele. Darlene vacilava entre esperar que um dia seu pai notasse que ela era uma boa pessoa e parasse de maltratá-la e desejar que ela morresse. Nenhuma dessas duas esperanças, no entanto, fazia Darlene sentir-se bem a respeito de si mesma. Este processo desenvolveu nela a convicção inconsciente de que o pai não a valorizava o suficiente para mudar de comportamento, e ela começou a sentir ódio dele. Este ódio do pai e o desejo que ele morresse davam-lhe a impressão de ser uma pessoa feia por dentro. Darlene estava envolvida num conflito entre suas convicções inconscientes a respeito de si mesma e sua vida consciente do dia a dia. Inconscientemente, ela acreditava que era uma pessoa feia que não valia grande coisa, embora conscientemente soubesse que a sua vida agora era diferente. Somente quando se deu conta de que se achava feia por causa do ódio que sentia pelo pai, é que Darlene conseguiu ver-se tal como uma mulher atraente que de fato era. Ela ainda se lembrava com raiva da maneira como ele a tratava quando criança, mas pôde começar a acreditar que não era necessariamente uma pessoa feia por sentir-se assim. Estamos continuamente transferindo as nossas convicções inconscientes baseadas nas experiências passadas para o mundo que nos cerca hoje, observando constantemente o presente através do filtro inconsciente do nosso passado. Geralmente não sabemos que estamos fazendo isso, porque o fazemos automaticamente. A única maneira pela qual podemos abrir espaço para experiências novas é tomando consciência de como estamos projetando essas antigas convicções no nosso mundo de hoje. O fato de não termos consciência de uma coisa não significa que ela não possa nos prejudicar. Nossa realidade atual nos diz uma coisa, mas as nossas convicções inconscientes nos dizem outra. Infelizmente, o inconsciente geralmente sai vencedor. Esta é frequentemente a origem dos problemas psicológicos da nossa vida que podem ter consequências perniciosas. Jesus exortou-nos a ser mais conscientes. Esta consciência é a solução para resolver uma família dividida. Quando acreditamos inconscientemente em uma coisa que está em conflito com o que pensamos conscientemente, travamos uma batalha com nós mesmos e ficamos divididos. Jesus quer que tomemos consciência das convicções que nos dividem para sermos inteiros.
Princípio espiritual: não podemos vencer uma luta contra nós mesmos. Curando o ódio. Por que te preocupas com o cisco no olho do teu irmão quando tens uma trave no teu? Mateus 7,3. Odiamos nos outros o que não conseguimos suportar em nós mesmos. Uma das perguntas que me fazem de tempos em tempos é a seguinte: como posso saber o que existe no meu inconsciente que pode estar me prejudicando? Para responder a essa pergunta, digo às pessoas que pensem a respeito de tudo que elas não gostam nos outros. A seguir, peço-lhes para fazer uma lista das 5 coisas que mais detestam nas pessoas que a cercam. É provável que essas 5 coisas estejam enterradas em um lugar profundo que os analistas junguianos chamam de o lado da sombra do inconsciente. O ódio de Bill com relação à imoralidade na indústria do cinema é tão intenso que ninguém ousa entabular uma conversa com ele sobre o assunto. Para Bill, a pureza sexual tornou-se a prova da verdadeira espiritualidade na nossa época. E ao não reconhecer este fato, Hollywood sujeitou-se ao mal. Bill chama os atores que trabalham em filmes sexualmente provocantes de imorais ou transviados e insiste em afirmar que eles não têm caráter porque se deixam filmar perto de pessoas seminuas. Susan, sua filha de 13 anos, tem medo de pedir ao pai para ir ao cinema, temendo tornar-se também objeto da ira de Bill. Como a maioria das crianças da sua idade, Susan admira muitos atores e, ao contrário do pai, não considera os filmes deles tão censuráveis. Bill acha que as pessoas que produzem filmes com cenas de sexo estão apenas tentando controlar os outros por meio de seus sentimentos sexuais e que qualquer pessoa que pague para assistir a esses filmes está sucumbindo a desejos nocivos. Susan quer sentir-se tão normal quanto os amigos, não apenas a respeito de sua sexualidade, como também da sua vontade de ir ao cinema. Mas a reação do pai, não só ao sexo nos filmes, como também às pessoas que trabalham na indústria do cinema, parece afastá-la mais dele. Susan não ousa falar sobre seus sentimentos justamente no momento da vida em que mais precisaria abrir-se com o pai. Ela gostaria de conversar com o pai a respeito de assuntos sexuais, mas não tem coragem. Bill não consegue perceber que seu ódio aos atores que ele acredita estarem tentando controlar os outros por meio do sexo é, na verdade, uma maneira de ele próprio exercer o controle. Bill luta em segredo com fantasias sexuais e sente raiva de si mesmo por frequentemente ceder a elas. No decorrer dos anos, ele chegou à conclusão de que a única maneira de controlar a sua atração pela pornografia é odiando os sentimentos de luxúria que ele estimula nele. Ele se sente de tal modo controlado interiormente por esses sentimentos que tenta desesperadamente controlar todas as pessoas. Além de não funcionar, essa forma de controlar as fantasias sexuais está criando um distanciamento entre ele e a filha. Bill precisa parar de concentrar-se tanto na sua censura ao sexo na indústria do cinema e começar a examinar mais o que se passa com ele. Jesus parecia compreender que quando nos descobrimos odiando alguma coisa nos outros, devemos parar e verificar se temos algo parecido em nós. Condenar os outros por um defeito contra o qual lutamos em nós mesmos é como preocupar-se com o cisco nos olhos de uma pessoa, a respeito do qual nada podemos fazer, enquanto temos uma trave no olho que requer uma atenção imediata. Às vezes, a cura do nosso ódio pelas outras pessoas começa com um exame sincero do que guardamos no inconsciente. Princípio espiritual: o ódio aos outros frequentemente é sintoma de uma ferida interna em nós mesmos. A história se repete, a não ser... Como poderá alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus haveres se antes não o tiver amarrado? Mateus 12, 29.
Quando fui fazer terapia pela primeira vez, eu sabia que meu principal problema era o meu relacionamento com meu pai. Eu estava constantemente em conflito com ele e ressentia-me da maneira como havia sido tratado na infância e na adolescência. Eu raramente tinha contato com meu pai depois de adulto e encurtava as minhas visitas à casa dele durante as festas para evitar que acabássemos tendo uma de nossas típicas brigas sem sentido. Lembro de uma sessão na qual eu estava explicando ao meu terapeuta como a minha infância tinha sido horrível. Era uma síndrome de chutar o cachorro, expliquei. Ele tinha um dia difícil no trabalho, voltava para casa e descarregava a raiva em cima de nós. Como eu era a pessoa que mais falava na família, bastava alguns minutos para que ele começasse a gritar comigo por alguma coisa. Para enfatizar o que eu estava querendo dizer, descrevi a ocasião em que eu tinha 18 anos e havia secretamente cronometrado o discurso do meu pai a respeito do comprimento do meu cabelo. Eu sabia que a coisa ia ser difícil naquele dia, de modo que fiquei olhando para o meu relógio. 2 horas e meia depois, ele ainda estava gritando comigo, sem que eu tivesse dito uma palavra. Você consegue acreditar? 2 horas gritando sem nenhuma provocação da minha parte. Nunca me esqueci do que o meu terapeuta disse. Talvez ele tenha amado muito você. O quê? Perguntei boquiaberto. Claro, prosseguiu ele. Que outro motivo seu pai teria para gastar toda aquela energia tentando corrigir você? Não acho que ele estava brigando com você, ele estava lutando por você da melhor maneira que sabia. Eu nunca tinha pensado naquilo daquele jeito. Lembro-me de ter sentido que o meu terapeuta tinha entrado em um dos armários mais escuros da minha casa psicológica e derrubado no chão um monstro com o qual eu não conseguia lidar. Até aquele momento eu só tinha olhado para a raiva do meu pai de uma determinada maneira, achando que ele me desvalorizava. Mas talvez ele estivesse zangado comigo porque queria que minha vida fosse melhor. Do seu jeito desajeitado, talvez meu pai estivesse tentando fazer com que eu olhasse para as coisas que ele considerava importantes. A história com meu pai se repetia todas as vezes em que estávamos juntos, porque eu interpretava a raiva dele exatamente da mesma maneira. O meu terapeuta fez com que uma janela de oportunidade se abrisse e me ajudasse a romper o ciclo. Depois desse dia, continuei a sentir-me tentado a ter as mesmas antigas discussões com meu pai, mas de um jeito um pouco diferente. Como eu me tornaria mais consciente da maneira inconsciente pela qual interpretava a raiva dele como uma rejeição, comecei a perceber que eu poderia ser capaz de vê-la como uma outra coisa. O nosso relacionamento não foi magicamente restaurado a partir dali, mas melhorou bastante. Jesus sabia que nós não temos que ser condenados a repetir a mesma história, mas esta se repetirá enquanto não recebermos a ajuda dos outros. Precisamos do ponto de vista dos outros a fim de verdadeiramente compreender a nós mesmos. Podemos então optar por viver uma vida nova e diferente, porque estamos mais conscientes das influências inconscientes que estão determinando nossos comportamentos e nossa vida. A missão espiritual que guiou a vida de Jesus resultou em benefícios psicológicos para todos os que tiveram contato com ele. Hoje em dia chamamos isso de psicoterapia. Na vida de Jesus era simplesmente sua maneira de ser. As pessoas tomam consciência dos seus mecanismos inconscientes com a ajuda de outras pessoas. Às vezes, o homem forte que precisamos que outra pessoa nos ajude a amarrar é a nossa parte inconsciente. Princípio espiritual: a mudança nos pontos de vista tem o poder de mudar a história.